vamos para a nossa segunda parte da aula. Um momento de crise política. No ano de 2014, Dilma se reelegeu. Naquela época, porém, o país passou por uma crise econômica decorrente de diversos fatores. Entre eles, o desgaste causado pelas denúncias de corrupção no Brasil, que desestimularam investimentos estrangeiros no país por falta de credibilidade. Afinal, se a gente está falando de economia, a gente está falando de um mercado que as pessoas avaliam os riscos de se botar dinheiro dentro de certos investimentos. O Brasil acabou se tornando, com vários esquemas de corrupção, um investimento arriscado. Por quê? Aqui as coisas aconteciam através de uma propina, através de um esquema. Aqui o Brasil acaba ficando com a imagem de um país que você não pode confiar em ninguém. Então a credibilidade do Brasil cai muito, principalmente no governo Dilma. Tem vários casos de corrupção envolvendo coisas que ela fez, como a compra de uma refinaria na cidade de Pasadena, nos Estados Unidos, que não tinha por que o Brasil comprar ela, não tinha realmente porquê. Foi muito polêmico. Teve o caso também do investimento nos portos em Cuba, que deu um bafafá enorme na época. E ela foi se desgastando politicamente. Diferente do Lula e do FHC, seus sucessores, seus antecessores, na verdade, a Dilma ela teve pouca manobrabilidade política. Ela não soube entender o âmbito político que estava rodeada e, de alguma forma, conseguir manter o seu apoio. Por isso que ela cai muito politicamente e que acontece o impeachment. Ao longo dos meses, a crise econômica levou a um momento de inflação e das taxas de desemprego. Parte da população e alguns setores do Congresso passaram a defender, então, o impeachment da Dilma. Em maio de 2016, o processo de abertura do impeachment foi aprovado pelo Congresso e dividiu o país, gerando muita polêmica. Muita polêmica. Os principais partidos que apoiavam Dilma ao longo do processo passaram a fazer oposição ao presidente e a dar suporte ao processo de impedimento de seu governo. Afinal, impeachment vem disso. Impedimento. No processo de impeachment, Dilma foi acusada de cometer crimes de responsabilidade e manobras fiscais. Parte da sociedade apoiou o impeachment, afirmando que o governo apresentava problemas de corrupção e de instabilidade econômica. Aqui temos fotos de dois protestos. Um contra ela e o outro a favor dela. O contra e o a favor. Foram mobilizações enormes de pessoas nas ruas. Os grandes protestos ocorreram em 2013. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos protestos pelos 20 centavos. O que foram esses protestos pelos 20 centavos? Foram passeatas que se iniciaram quando houve um aumento no preço das passagens de ônibus, que aumentaram em 20 centavos. Ah, professor, mas 20 centavos é pouco. Não é pouco. Porque se você está falando de uma passagem, aumentar 20 centavos não faz uma diferença. Mas e o trabalhador que tem que pegar passagem todos os dias? O aumento de 20 centavos impacta muito no orçamento da família. Então, foi muito ruim esse aumento de preço na passagem. Iniciou-se por 20 centavos, mas durante os protestos tomou um tamanho muito grande. Ultrapassou-se só a questão dos 20 centavos. Os 20 centavos foi só a ponta do iceberg. Com o passar do tempo, e de cada vez aumento dos protestos, foi-se botando outras questões nos protestos. Eu me lembro bem, eu me lembro de ter participado da de São Gonçalo. Eu fiquei... e iniciou-se, de fato, reclamando da questão da passagem, mas
questão de corrupção, de todo o escândalo político também era muito falado entre os manifestantes. E o interessante é que não eram manifestações com lideranças definidas. Aí, o que aconteceu em 2013 é que as pessoas cansaram do que estava acontecendo, da palhaçada, é a única palavra que eu posso usar, da palhaçada que estava acontecendo no governo federal, e saíram às ruas para protestar. A questão de apoio e ir contra Dilma foi um dos processos que esses protestos foram tomando. Em 2013 mesmo, não se tinha a ideia aí de tirar a presidente Dilma. Eu, particularmente, não me lembro mesmo de ouvir protestos em 2013 sobre um pedido de impeachment a ela. Eu não me lembro mesmo de ter ouvido isso. Já em 2016 a história é outra. Para vocês verem como a situação vai mudando. Vai aumentando o discurso e aí cai na questão do impeachment. Na dos impeachments, as manifestações do impeachment eu não cheguei a participar não, se eu me lembro bem. No processo de impeachment, Dilma foi acusada de cometer crimes de responsabilidade menores fiscais. O que quer dizer isso? Acusavam ela de ter pego o dinheiro, que era destinado para uma coisa, e botar em outra coisa. Se me lembro bem, e aí a questão não é realmente o meu forte. Ela tirou dinheiro que era destinado a pagamento de certas contas para botar no pagamento de outras contas para o Brasil não virar o ano em dívida. Que eu me lembro bem, era algo assim. Mas esse processo de você pegar o dinheiro para cá e jogar para lá, sem ir pelos meios legais, digamos assim, configura um crime. Agora, se esse crime era o suficiente para o impeachment, aí são outros 500. Eu, professor de vocês, na minha opinião, houve-se um certo alarde contra o que ela fez. Ela de fato cometeu um crime. Podia-se, sim, puni-la pelo que ela fez, mas com impeachment eu acho que já foi um exagero. Ali, na questão do impeachment, na minha opinião, já se houve uma manobra política de vamos aproveitar esse erro que ela cometeu para agravá-lo na visão popular e assim tirar ela do poder. Tanto que ela sai, mas ela não sai com toda a punição que o impeachment impõe a uma pessoa. Porque o impeachment impõe punições muito severas, de se tornar ilegível por tantos anos. Se não me bem, dependendo do caso, pode até ser para sempre, mas eu acho que não. Eu acho que no Brasil não tem essa questão do para sempre. É por muito, muito tempo mesmo. Tanto é que o Collor, ele voltou a ser político depois de um tempo do impeachment dele. Por outro lado, muitas pessoas consideravam o processo de impeachment ilegal, questionando as provas apresentadas pelo Congresso e afirmando ter havido distorções na análise de ações da presidente. Movimentos sociais e centrais sindicais, além de parte da população em geral, promoveram manifestações de apoio à presidente. Após ser votado no Congresso em 31 de agosto de 2016, o impeachment foi aprovado e Dilma teve seu mandato cassado, sem, no entanto, perder seus direitos políticos. Em seguida, seu vice, Michel Temer, assumiu o governo. Entre o final de 2016 e meados de 2018, as ações do governo de Temer se voltaram principalmente para a área econômica do país. Contudo, alguns programas sociais receberam menos investimentos por parte do governo. Por exemplo, se me lembro bem, foi ele quem extinguiu o Ciências Sem Fronteiras. O que é um erro estrondoso da parte dele, porque na questão acadêmica, na questão, digamos, universitária, de produção de conhecimento de ensino superior, o Ciências Sem Fronteiras ajudava demais, gente, ajudava muito. As faculdades brasileiras realmente cresceram muito na produção de conhecimento durante os governos Lula e Dilma. Porque eram governos voltados a esses setores.
o governo que o Temer fez foi um voltado mais para a economia. São características do governante. Se são boas ou ruins, vale aí outras questões de julgamento. Trabalho e economia. Um dos grandes problemas do país nos últimos anos é o aumento do desemprego. A crise internacional que atingiu diversos países em 2008 gerou uma desaceleração do crescimento econômico, ocasionando demissões em alguns setores. O que foi essa crise? Foi a crise dos imóveis. Principalmente nos Estados Unidos, tinha-se o costume de as dívidas de certos imóveis, as hipotecas de certos imóveis, que é o valor pelo qual a casa é vendida em parcelas, serem negociadas como uma via de crédito. Olha, Banco A, eu, Banco B, tenho essas dívidas aqui que as pessoas me devem, eu posso vender essas dívidas para você por um valor X. Era mais ou menos esse o tipo de negócio. Só que com o passar do tempo, essa prática que criou uma quebra na bolsa. Não uma quebra como foi em 29, nem perto. Mas ela quebrou a bolsa porque essas dívidas existiam, mas não é algo palpável, é algo imaginário. Então, ela gerou uma crise de confiança que fez o preço do dólar cair. O preço do dólar cai, outras economias são afetadas, como a do Brasil. E aí vem uma das polêmicas do Lula, que o Lula falou que a crise chegaria no Brasil com uma marola, com uma ondazinha. E a gente viu que não, foi um verdadeiro maremoto. Como eu falei, apesar de alguns governos acertarem alguns pontos, eles erram em outros. O juízo de valor, se aquele presidente ou presidenta foi bom ou ruim, vale de cada pessoa. Eu acho que todos foram muito medianos. Na opinião do seu professor, desde a redemocratização, nós não tivemos um presidente que a gente pode falar que é bom. Eles sempre foram muito medianos, porque acertava em uma coisa, errava na outra. Acertava em uma coisa, errava na outra. Se você ganha um, perde um, ganha um, perde um, no final você fica com zero. Essa é a opinião minha. Aí a gente não vai cair nos pormenores, como voltou para a matéria. Para superar essa situação, muitas pessoas praticam atividades geradoras de renda, sem vínculos empregatícios. Esse tipo de trabalho é conhecido como trabalho informal. Tem crescido bastante entre os brasileiros por representar uma alternativa à falta de vagas formais. Em empregos informais, porém, o trabalhador fica privado de direitos trabalhistas, como 13º salário, férias remuneradas e licença maternidade. Existe, faz um tempo, uma onda de pessoas querendo romantizar o trabalho informal. Gente, o trabalho informal é uma opção que as pessoas não querem tomar, mas elas têm que tomar para não ficar sem renda. O certo seria todos estarem formalmente empregados com carteira assinada para que assim seus direitos trabalhistas sejam garantidos. A questão do desemprego ela é muito ruim no Brasil, vem só crescendo nos últimos anos. E a perspectiva também não é que melhore nos próximos. Tem que se mexer em muita coisa para tentar resolver a questão do desemprego. E, infelizmente, nem todas elas, os nossos governantes, estão dispostos a mexer. Com as taxas de desemprego elevadas, muitas crianças são obrigadas a trabalhar para completar a renda familiar. No Brasil, é comum vê-las trabalhando como vendedoras ambulantes, por exemplo. Quem nunca viu uma criança vendendo doce, bala no ônibus? Isso é um trabalho informal, gente. É um exemplo de trabalho informal que a gente tem muito aqui por São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. No Brasil, de acordo com dados de 2017, no Brasil existem aproximadamente 1,8 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando de modo ilegal. E mais uma vez é algo horrível. A criança não deveria estar trabalhando. A criança deveria estar na escola estudando. Mas é uma questão de, a gente sabe que é errado, não tem como defender. Mas é um desespero.
se ela não ajuda, a família vai continuar, vai sofrer mais do que sofre. Então, no desespero, alguns pais permitem e alguns até incentivam os filhos a trabalhar. O que, mais uma vez, é errado. A criança tem que estar estudando. Porque o estudo é o que vai moldar o futuro dela. Nada pode justificar. Você pode compreender o que acontece, mas justificativa para trabalho infantil não existe. Vivendo valores. O trabalho infantil é um problema muito grave e deve ser combatido com afinco pelos governos e pela população em geral. Quando uma criança deixa de ir à escola para ser inserida no mercado de trabalho, ela é prejudicada em seu desenvolvimento educacional e social. O cooperativismo. Um modo de organização de trabalhadores bastante viável e produtivo é o cooperativismo. Nesse sistema de trabalho, as pessoas se unem em empreendimentos coletivos para exercer determinadas atividades econômicas, dividindo entre si os recursos obtidos de modo proporcional à participação de cada um. O cooperativismo no Brasil é reconhecido pela legislação e favorece o desenvolvimento social e econômico, pois é vantajoso para todos os associados de modo democrático e coletivo. Um grande exemplo de cooperativa que o Brasil teve por muito tempo, hoje está em até uma decadência, é a questão dos táxis. Muitos táxis são cooperativas. Hoje, por causa de aplicativos como Uber, 99, a questão da cooperativa começou a perder muita força. Porque até os próprios taxistas começaram a ver que é mais viável trabalhar com esses aplicativos de transporte. O cooperativismo teve origem na Inglaterra, em meados do século XIX, com a Organização de Trabalhadores Urbanos. Em 1844, foi construída a primeira cooperativa oficialmente reconhecida. No século XX foram instituídos os princípios do cooperativismo, que até hoje regem esse sistema de trabalho. Veja alguns dos princípios cooperativistas. Controle e gestão das cooperativas ocorrem de modo democrático. Seus membros participam ativamente das decisões. Em uma cooperativa, as decisões devem ser tomadas com autonomia e independência em relação a outras instituições. As atividades econômicas desempenhadas devem ser relacionadas com o desenvolvimento da comunidade em que a cooperativa está inserida. Os membros de uma cooperativa são responsáveis pela formação de outros, no meio do processo educativo e de treinamento. No Brasil, em muitas cooperativas, há preocupação com o uso de materiais de modo sustentável. Na imagem ao lado, temos um artesão de uma cooperativa que trabalha em uma peça utilizando fibra de bananeira. Vários desses usos, procura, desenvolvimento de material alternativo e sustentável, aconteceram muito por causa das cooperativas aqui no Brasil. Nas produções artesanais das cooperativas, a maioria dos produtos é resultado de trabalhos manuais e se constituem peças únicas, ao lado peças de artesanato feitas em uma cooperativa. O agronegócio e suas consequências. Parte da riqueza produzida pelo Brasil tem origem no agronegócio, tipo de atividade econômica que envolve o processo de cultivo e comercialização de produtos do campo. O agronegócio envolve, por exemplo, a produção de produtos agrícolas, a criação de animais e a comercialização de instrumentos como máquinas de colheita e tratores. O Brasil é um dos líderes mundiais do agronegócio, que atualmente é marcado pela exportação de produtos. Nos últimos anos, os principais produtos exportados pelos produtores brasileiros são trigo, algodão, soja, milho, laranja e álcool. Embora o agronegócio voltado à exportação seja um dos setores que mais crescem no país, essa atividade econômica beneficia apenas parte da sociedade. Além disso, ela representa algumas consequências negativas que comprometem, por exemplo, o meio ambiente, o desenvolvimento dos pequenos produtos agrícolas. Como isso funciona? Em nosso país, o agronegócio se desenvolve em grandes fazendas, conhecidas como latifúndios, concentradas nas mãos de poucas pessoas.
Nesses locais, a exploração desenfreada do solo para o cultivo agrícola ou para formar pasto para a criação de animais gera problemas ambientais como erosão, desmatamento, desequilíbrio do ecossistema. Também tem outros como envenenamento por causa de agrotóxico e etc. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da diversidade ecológica no Brasil. Além disso, a produção de caráter latifundiário em um grupo pequeno de fazendeiros dotados de poder econômico acaba exercendo controle sobre grande parte do mercado agropecuário, influenciando a aprovação de políticas de distribuição de terras, como é o caso da reforma agrária. Desse modo, pequenos agricultores e pecuaristas ficam em desvantagem em relação ao mercado. A questão do agronegócio ela é muito boa no lado econômico, mas nociva no lado social. Porque quem comanda o negócio são pequenas famílias, são pequenas pessoas. E os pequenos concorrentes, eles são literalmente engolidos às vezes. Às vezes a fazenda que está grande está crescendo tanto que ela cerca o território da fazenda pequena e o pequeno produtor às vezes não tem nem como sair. A única escolha dele é vender. E além, lógico, de outras questões, o agronegócio por latifúndios favorece a questão do poder social e local nas mãos dos grandes fazendeiros. Eles são praticamente coronéis da época lá da Velha República. Em alguns casos, eles até agem como coronéis mesmo. Eles agem com cabresto eleitoral, mandando as pessoas votarem o que eles querem. Então, a questão do agronegócio, economicamente, boa, socialmente, terrível. E ecologicamente também terrível, porque os nossos grandes fazendeiros são tão tradicionalistas que eles só pensam em crescer o seu território de produção. Eles não pensam em buscar novos meios de aproveitar o território que já tem e não crescer. Então, para crescer, precisa desmatar. Se desmata, agride a natureza. A vida na cidade. Atualmente, a maioria da população brasileira vive em cidades. A taxa de urbanização nos últimos anos chegou a cerca de 80%. Isso ocorre porque, ao longo do século XX, muitas pessoas migraram do campo para os meios urbanos, com o objetivo de encontrar empregos e obter melhores condições de vida. Assim, concentrou-se nas cidades brasileiras, de modo bastante desordenado, um grande contingente populacional, situação que gera diversas consequências. No processo de urbanização sem condições de comprar terrenos adequados, a maioria das famílias migrantes teve que viver em moradias precárias, construídas nos morros e em regiões periféricas. A aglomeração populacional nesses locais forma as favelas, regiões que recebem pouco investimento dos governos e acabam sofrendo com problemas de infraestrutura. Aqui no Rio, é o estado que a gente pode falar assim, de causa mesmo, a questão do crescimento das favelas. E vimos até a história do Rio, como aquelas favelas começaram a acontecer. E desde lá de trás, nunca se deram importância a entender por que estava crescendo aquele local, o que as pessoas precisavam. Historicamente, as comunidades, não só do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, são muito largadas pelos governantes. Além disso, a concentração populacional nas cidades causa grande circulação de veículos, os quais em horários de pico, por exemplo, costumam formar muitos congestionamentos. Quem nunca aqui ficou preso no trânsito? Gerando malefícios à saúde e à qualidade de vida da população. Outro aspecto referente à cidade diz respeito à interferência no direito de ir e vir das pessoas. Assim, a mobilidade urbana e as políticas de acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida devem ser prioridade dos governos. Como se não bastasse, as cidades na atualidade ainda enfrentam a depredação de espaços públicos. Locais como praças e centros comunitários, criados para ampliar o convívio social nos bairros, sofrem com ações de vandalismo e por vezes os destroem. Sem contar, lógico, a questão social da presença de grupos armados que controlam pequenas regiões da cidade. Estamos falando de grupos traficantes, grupos de milicianos. Esse problema grande e social
só crescente porque existe o descaso do governo. Dos inúmeros governos, na verdade, não só desse. Desigualdade social. Um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade social. Eu venho falando para vocês desde o início do ano. A situação da desigualdade social é caracterizada quando uma pequena parte da população concentra a maior parte da riqueza no país, tendo uma renda elevada. Consequentemente, a maioria das pessoas obtém renda mais baixa, pois tem acesso menor à parte da riqueza do país. A condição de desigualdade social, portanto, é geralmente resultado da má distribuição de renda. Nos últimos anos, para combater o problema de desigualdade social, alguns programas sociais de distribuição de renda têm tido resultados positivos, embora não tenham resolvido por completo a situação. Nesses programas, dependendo de critérios de renda, as famílias recebem benefícios e auxílios específicos para suprir suas necessidades básicas, como a alimentação. O Bolsa Família é um grande exemplo disso. Entre os anos de 2001 e 2013, por exemplo, cerca de 25 milhões de pessoas deixaram o estado de extrema pobreza no país, graças aos programas sociais, Fome Zero, Bolsa Família e etc. Porém, ainda temos um longo caminho para que essa situação se regularize no Brasil, a fim de que todos possam sair de condições de miséria. A luta dos povos indígenas. Vamos lá, estamos quase terminando, turma. Sério mesmo. Estamos muito perto mesmo de terminar. Com a Constituição de 1988, os povos indígenas conseguiram ter reconhecido seu direito à terra. Porém, o processo de demarcação e reconhecimento legal das terras indígenas tem sido demorado, o que dificulta na prática a garantia dessas conquistas. Muito porque existem certas questões políticas de eles podem crescer até esse tamanho, a partir desse eu não vou aceitar. Isso vem de uma pessoa que tem grandes propriedades na região. A questão indígena é muito complicada, mas melhorou muito desde 1988. Isso ocorre por diversos motivos, entre eles a ocupação das terras por pessoas que buscam exploração ilegal de recursos naturais, como madeireiros e fazendeiros. Também tem os mineradores. Existe muito recurso mineral que tem embaixo da terra, que está dentro de território indígena, que aí as pessoas vão lá e garimpam ilegalmente. Observe o mapa a seguir, que mostra os territórios indígenas no Brasil, que se encontram demarcados. No processo de demarcação, estão aguardando o reconhecimento legal. Aqui. Como a gente pode ver, a grande maioria fica na região norte e nordeste. Mas também temos em outras regiões do Brasil. Com seus territórios reconhecidos e legalizados, os indígenas conseguem exercer seu modo de vida e sua cultura livremente, mantendo tradições como festas, rituais e educação de caráter bilíngue em escolas específicas. Por que escolas de caráter bilíngue, educação de caráter bilíngue? Porque é para eles aprenderem a língua deles e o português. É por isso, não é, digamos, português e inglês, não, é a língua deles e o português. Respeitar a cultura dos indígenas e não excluí-los do resto do Brasil. Além disso, a demarcação de terras garante contato dos indígenas com a natureza, aspecto inerente a esses povos. Estamos falando de povos indígenas brasileiros, nativos brasileiros. A grande característica deles é a coexistência com a natureza. Faz parte essencial da cultura deles ter esse tipo de preservação para também preservar a cultura. Uma preservação da natureza unida à preservação cultural. Nos últimos anos, diversos grupos indígenas têm se organizado para lutar pela demarcação de terras por meio de protestos, divulgação de ideias e busca de apoio da população brasileira. A luta dos quilombolas. Entre a população que tem empreendido muitas lutas de reconhecimento de suas terras no Brasil, é o grupo dos quilombolas. Essas pessoas apresentam identidades étnicas associadas a populações de origem escravizadas e afrodescendentes,
que viviam nos povoados formados onde antes existiam os quilombos. Territórios hoje conhecidos como comunidades quilombolas. Temos aqui no Rio bastantes comunidades quilombolas. Uma que eu lembro bastante, muito conhecida, é de Búzios. De acordo com dados recentes, existe no Brasil por volta de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas em 24 estados. Nelas são comuns os trabalhos em cooperativas e também a extração de recursos naturais de modo sustentável. Há uma grande preocupação com a manutenção da cultura e história locais, visto que até mesmo os currículos escolares são adaptados à manutenção de suas tradições. Tradição afrodescendente, também miscigenado com a brasileira. Existe também, assim como existe a preocupação em manter a cultura indígena, também tem a preocupação com manter a cultura quilombola. Atualmente, muitas comunidades quilombolas encontram dificuldades para serem reconhecidas pelo governo, principalmente por causa de disputas territoriais e do extenso trabalho burocrático que é necessário para a legalização das terras. Uma das primeiras etapas desse processo é o autorreconhecimento identitário da população, ou seja, identificar que aquela população é quilombola. Observe a seguir como funciona o passo a passo do reconhecimento de uma comunidade quilombola. A comunidade se identifica como descendente quilombola, abre um processo nos órgãos regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. 2. Elaborado um relatório com as características da comunidade, que passa pela análise de um comitê. 3. Deve ser feita, então, uma verificação do terreno da comunidade. 4. O processo seja aprovado, caso seja aprovado, na análise, uma portaria é publicada reconhecendo o território quilombola. E 5. Por fim, é realizada a demarcação física das terras, e a comunidade recebe o registro feito em cartório. E a parte final, turma. Os problemas do consumismo. Com avanços científicos no final do século XX e início do século XXI, muitas tecnologias foram incorporadas ao dia a dia da população, como smartphones, tablets, televisores com internet e eletrodomésticos cada vez mais avançados. Esses equipamentos geram impactos diversos na sociedade. Vamos refletir um pouco sobre isso. Antes, porém, devemos lembrar que nem todos os brasileiros têm acesso aos avanços tecnológicos, considerando que esses produtos apresentam um custo elevado. Isso também é uma desigualdade social, que é o acesso à tecnologia. Nem todo mundo no Brasil tem acesso a todos os tipos de tecnologias que tem hoje em dia. Neste contexto de novas tecnologias, alguns aspectos são positivos. Nossa comunicação com outras partes do mundo, por exemplo, ampliou-se e hoje em dia temos muito mais contato com outras culturas, outros povos. Se você vê e gosta de animes, é em decorrência a esse avanço de tecnologia, em que algo que é produzido no Japão pode vir até o Brasil. Contudo, é fundamental também identificar os aspectos negativos do avanço tecnológico. Todos os dias somos bombardeados com propagandas que nos incentivam a comprar por um impulso consumista, ou seja, fazer compras de modo compulsivo, sem necessidade. Integradas ao sistema capitalista, algumas campanhas publicitárias criam padrões sociais, necessidades artificiais, almejando sempre o aumento de lucro das empresas. Tentar viciar a pessoa em compra. A propaganda dos meios de comunicação tem grande importância na vida das pessoas, influenciando parte das decisões de consumo, criando modas, demandas, valores e muitas vezes provocando ansiedade e frustração. Além de informar sobre as qualidades e benefícios dos produtos, os anúncios publicitários também criam novas necessidades e padrões de consumo que distorcem a realidade. O consumismo apresenta também um forte impacto ambiental. Afinal, para produzir precisa de recursos da natureza e a natureza sofre com isso. Com as novas gerações de equipamentos, os aparelhos antigos são frequentemente descartados, geralmente de modo inadequado, em reservatórios impróprios para o lixo eletrônico. Também tem a questão do lixo. A humanidade está produzindo cada vez mais lixo e a gente está ficando sem lugar onde botar esse lixo. Esse descarte irregular contribuiu para a poluição de rios e nascentes com substâncias tóxicas. E a última parte, valorizando a diversidade. Como vimos, o Brasil é um país marcado pela diversidade, seja étnica, religiosa, cultural e etc.
Essa diversidade se expressa também em relação à sexualidade das pessoas. Em um país democrático como o nosso, todos deveriam ter o direito de expressar livremente sua orientação sexual. Contudo, nos últimos anos, pessoas pertencentes aos grupos LGBTs têm sofrido uma atitudes homofóbicas. O que isso significa? Homofobia é o tipo de aversão, preconceito e discriminação exercidos contra indivíduos LGBTs. É um preconceito especialmente pelo fato da pessoa ser lésbica, gay, bissexual, travesti, transgênero, entre outros. Isso ocorre por meio de agressões físicas, agressões verbais e assédios morais e psicológicos. No Brasil, ainda temos um caminho a percorrer para combater de modo eficaz esse tipo de crime. Por exemplo, atualmente, diversos grupos lutam por uma legislação que considera a homofobia um crime. Na verdade, eu acho que esse ano saiu a aprovação da homofobia como crime. Eu vou confirmar e mando lá no grupo a resposta para vocês. Tornando mais severa e eficiente a punição dos agressores. As reivindicações desses grupos também se relacionam com a garantia de exercício de plenos direitos, como a adoção de crianças e reconhecimento da liberdade de expressão da sexualidade. Bem, turma, a gente vai até aqui na matéria. Vamos lá para o grupo, vou passar alguns deveres dedicados para vocês. Em especial, vou passar a página 338, 339, que vocês vão ler e vão fazer os exercícios da página 339. Mas vamos lá para o grupo, porque algumas coisas a gente vai fazer em aula, a gente vai discutir essa matéria. Vamos dar a finalizar esse nosso capítulo, que foi extenso, sei disso, mas é por necessidade mesmo que a gente tem que correr com a matéria. Vamos lá, turma.